Olá, futuro policial militar de Minas Gerais. Antes de começar aqui esse vídeo, quero convidar você a conhecer aqui os nossos simulados para a Polícia Militar de Minas Gerais. Nessa reta final, resolver questões é muito importante. E nós temos aqui um pacote de simulados para você específico da banca CRS, para você treinar os seus conhecimentos agora, nessa reta final desse concurso. Então vem com a gente, clique aqui abaixo no link da descrição, conheça o nosso pacote simulado. Lembrando que é na cidade de Ipatinga, no sábado anterior à prova, estaremos com uma super revisão presencial, para você das 8 às 18, trazendo aí também as apostas finais lá na cidade de Ipatinga. Então convido você também para vir participar com a gente aqui na cidade de Ipatinga da nossa revisão presencial. Vai começar já o vídeo, já deixou o seu like, se inscreve aqui no canal, é a semana inteira de apostas finais, rumo à aprovação da gloriosa Polícia Militar. Aguardo você, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Fala pessoal, como vai os estudos aí para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais? Estamos na reta final, hein? Espero que os senhores estejam aí firme e forte para o quê? Para conquistar essa tão gloriosa farda, colar aquela divisa assim no braço e vir para a vitória, vir fazer parte do nosso time da PMMG de Minas. Por que eu falo nosso time? Porque eu sou o Paulo, policial militar de Minas Gerais. Trabalho na Polícia Militar Rodoviária. Estou aqui para participar com os senhores aí desse processo de aprovação dos senhores. Reta final agora, vamos junto. Agora vale tudo. Vamos que vamos, a vaga é sua, hein? Eu tenho certeza que uma vaga vai ser sua, hein? Olha aqui, eu vou projetando para os senhores aí a minha opinião sobre isso aí, ó. Uma vaga será sua, PMMG 2024, vamos que vamos, muitas vagas, hein pessoal, tenho certeza que agora é a hora, agora vai. Apresentação minha para os senhores aí, professor Paulo, sou policial militar rodoviário, bacharel em Direito, fui aprovado no 23º exame da OAB, faço pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e minha rede social aí, caso os senhores tenham alguma dúvida aí. Mas voltando aqui, vamos falar sobre o quê? Sobre LINDB, uma lei aí que apareceu sim no último concurso e agora veio para ficar. Veio para ficar, que eu acredito que a PM agora, para fazer uma revisão nesses editais aí, vai demorar um tempinho, que foi feita mudança recente, né? Tendo em vista isso aí, então acredito que possivelmente não terá mudança dentro dos próximos concursos também não. O segundo concurso agora que vem cobrando esse conteúdo aí tão quanto inglês, raciocínio lógico, CFO também tem inglês, né? E cobra também LINDB. Então, assim, nós estamos focados aí para ajudar os senhores a conquistar essa aprovação. Eu trabalho a matéria de Lei de Introdução ao Direito Brasileiro com os senhores. Antes de começar a tão falada norma aí de falar de LINDB, né? Eu tenho que falar com os senhores que antigamente a LINDB tinha outra nomenclatura. Ela tinha nomenclatura de Lei de Introdução ao Código Civil. Porém, os legisladores viram que a lei de introdução ao direito brasileiro ela não poderia ter a nomenclatura de lei de introdução ao Código Civil, uma vez que ela aplica-se a todos os ramos do direito, seja o direito penal, seja o direito constitucional, seja o direito civil, seja o direito processual penal, ela aplica-se a todos os ramos do direito. Então o legislador viu por bem, só um minutinho, o legislador viu por bem fazer o quê? Não, nós vamos o quê? Ter que readequar isso aí, nós vamos ter que mudar essa nomenclatura. Foi aí então que foi feita essa mudança e ela passou a chamar Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Bacana demais, né? Dito isso aí, antigamente ela tinha 20 artigos, hoje ela tem 30. E basicamente, acredito eu que os senhores não vão ter nenhuma dificuldade para
conseguir assimilar todo o conteúdo dessa lei de introdução ao direito brasileiro, não. Uma vez que essa lei ela é muito tranquila, pessoal, ela é muito... Eu acredito então que vai ser cobrado artigos tranquilos quanto o artigo de 1 ao 10, por exemplo, ali, tem alguns incisos ali que é bom os senhores darem uma lida. Então vamos lá. Projetei para os senhores aí, lei nova, lei nasce, vive e morre. Olha o caminho, olha a setinha. Então toda lei ela vai nascer, ela vai ter um viver e ela vai morrer. Bacana? Isso nada mais é que o que é um processo de formação de uma norma, de uma lei. A lei nasce através de um processo legislativo. A lei vai viver o que é quando ela vai ter efeito contra todos e ser aplicado a todos, que é o princípio da continuidade da norma, né? E ela vai morrer através do processo de revogação da norma. E isso é muito interessante. Então, o que nada mais é? Então, a lei elas são 3 fases. Ela vai nascer, ela vai viver, ela vai morrer. Ah, professor Paulo, mas isso é absoluto? Não é absoluto. Nós temos, por exemplo, no processo de falência, dela morrer, da norma morrer, deixar de existir no mundo jurídico, seria através de uma revogação. Mas tem algum método fora da revogação? Tem. Aquela que é a exceção. Aquelas normas temporárias, elas por si só, elas perdem os seus efeitos por decurso do quê? Do tempo. Já o quê? Então, a norma temporária já nasce com a data de validade pré-fixada. Quando a lei está nascendo, ela já sabe quando que ela vai parar de surtir seus efeitos. Ela já tem o prazo pré-determinado, digamos assim. Fora isso, a norma vai nascer num processo legislativo, ela vai ter vigência, que é quando ela vai começar a ter aplicabilidade contra todos, e ela vai morrer através de um processo de revogação, seja uma revogação tácita, seja uma revogação expressa, ou seja uma abrogação, ou seja uma derrogação, que é uma revogação parcial. Isso tudo são os processos que eu venho para trazer para os senhores, para que os senhores entendam esses conceitos e consigam assimilar todo o conteúdo, beleza? Vigência da norma. Princípio da obrigatoriedade da lei. É absoluto, erro de direito, princípio da continuidade da lei, e tem exceção das leis temporárias. Nós temos período de vacatio legis, direto, indireto. Aí tem no país 45 dias, nos estados estrangeiros 3 meses. Beleza? Projetar para os senhores também aqui, ó, para nós começarmos a falar sobre a norma propriamente dita. Quais artigos eu revisaria? Isso aqui a gente volta depois, né? Artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, estamos falando o quê? De vigência. Vigência, quando que a lei vai começar a ter vigência no país? Digamos a seguinte hipótese, eu quero que os senhores entendam comigo e venham comigo compreender, trazer esse raciocínio aí. Nós temos uma lei que nós vimos lá que ela vai nascer. Nascer não, né? Nascer. Nós vimos lá que a lei vai nascer através do quê? De um processo legislativo. O processo legislativo nós vemos lá na Constituição. Temos leis ordinárias, leis complementares, lei
leis ordinárias, leis complementares, emendas constitucionais, resoluções, decretos-leis e assim sucessivamente. Então, ela vai nascer através de um processo legislativo. Depois que ela nasce, ela é o quê? Publicada. Nasceu, publicou a lei. O que eu quero que os senhores entendam? Quando que a lei vai começar a valer? Ela vai nascer, veio aqui, fez o nascimento dela. Nasceu, né? Através. Aí veio aqui, publicou, promulgou ela. Quando que ela vai começar a valer no ordenamento jurídico? Aí nós vamos ter o quê? No Brasil, nós vamos ter o período de vacatio legis. Quando na própria lei não falar quando ela vai ser aplicada no ordenamento jurídico, quando ela vai começar a ter vigência, no Brasil nós temos o quê? O período pré-determinado de 45 dias. Se não vier nada expresso em contrário, o período de vacatio é 45 dias no Brasil. Então, depois de 45 dias de publicada, ela vai ter o quê? Daqui para cá, aí ela vai ter vigência. Gravem isso aí. Então, no Brasil, esse período é o que chamado de quê? Vacatio. É o período de vacatio legis. Então, 45 dias no Brasil, né? Se for no exterior, não é 90 dias. Lá fala o quê? A norma fala o quê? 3 meses, pessoal. Então, gravem isso aí. Então, isso aí é o artigo 1º. Então, a lei vai nascer num processo legislativo e a partir do momento que ela foi publicada, se na norma não falar quando ela vai começar a ter vigência no Brasil, ela vai ter o quê? Um período de vacatio legis, que a lei de introdução ao direito brasileiro já traz, que é o quê? De 45 dias no Brasil e 3 meses no exterior. Beleza? Fora. Vamos colocar no exterior ou fora, né? Fora do Brasil. Beleza? Então, esse aí é o período de vacatio legis. E, posteriormente, esse período inicia a vigência dela, que é a parte que ela vai ter o quê? O princípio da obrigatoriedade, que ela vai ser exercida contra todos, e da continuidade, que ela vai ter prevalência enquanto não vem um processo de revogação, que é aquele processo que a lei morre. Bacana, meus queridos? Então, continuamos aí. Isso aqui nós falamos o quê? Do artigo 1º, projetando para os senhores aí, ó. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar. Então, por que salvo disposição em contrário? Professor Paulo, me ajude. Eu estou aqui, meu querido. Salvo disposição em contrário é o quê? Porque se na lei vir falando um outro prazo, vai ser aplicado o prazo da norma, o prazo que está lá na lei. Então, nós estamos falando o quê? Se não falar nada a lei foi silene quanto ao período de vacatio legis, aí vai falar o quê? A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Aí, parágrafo 1º, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Isso aí é nos estados estrangeiros. Então, falamos aqui 3 meses. Então, dito isso aí, oficialmente publicada, 45 dias. Um exemplo, a lei que foi criada um novo Código Civil, ou Código de Processo Civil, salvo engano, elas deram um prazo lá de vacatio de 1 ano, 365 dias depois ela começou a valer. Então, basicamente é isso aí. Beleza? Isso aí é período de vacatio legis. É aquele período em que a norma antiga continua valendo, mesmo após a publicação da nova lei, a norma antiga vai continuar valendo, mesmo após a publicação da nova lei, para o quê? Da ciência, para que o pessoal comece a ter aceitação.
Aí depois que deu esse período de 45 dias, aí já começa a ter efetividade, já aplica-se a nova norma. Bacana? Isso aí é o período de vacatio legis. Continuando. Se a lei entrar em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr nova publicação. As correções a texto já em vigor considera-se nova lei. O que quer dizer isso aí? Isso aí nada mais é que o quê? Se ocorrer nova publicação no texto da lei, destinado o quê? A correção de alguma coisa, se for antes dela entrar em vigor alguma coisa, sem impeditivo. Vou projetar para os senhores entenderem. Para os senhores entenderem aí. Alterações na lei antes da publicação dela, sem impeditivo, normal. Durante o período de vacatio legis, o que quer dizer, o que quis falar lá o artigo? Começa a correr um novo prazo. Se lei em vigor, só através de uma nova lei. Beleza? Voltando lá, ó, vira aí, antes da publicação, sem impeditivo. Ó. Durante o período de vacatio, novo prazo. Lei já em vigor através de uma nova norma. Top de linha. É basicamente o que está falando aqui, ó. Se antes de entrar em vigor ocorrer uma nova publicação em seu texto, destina-se a correção, o prazo deste artigo começa, os parágrafos anteriores começam a correr da nova publicação, beleza? Nada mais é que o quê? Durante o período aqui, houve uma edição. O prazo o quê? Começa... Ficou bem ruim aqui, hein? Nesse período aqui, começa a correr um novo prazo. Nesse período aqui, começa a correr um novo prazo. Beleza? Aqui, como está no processo de formação da norma, ela é sem impeditivo. Confere? Acompanhe comigo. No processo de nascimento da lei, ela pode ter mudança. Ela vai passando uma casa, volta na outra, vai uma emenda, tal, vai uma mudança, tal, sem impeditivo nenhum. Nesse período aqui, o prazo de vacatio vai começar a correr. E depois que a lei já está em vigor, como que faz, professor Paulo? Me ajude. Somente através de uma nova lei, que seria o quê? Você está fazendo uma nova lei, ué. Uma mudança, uma lei só pode ser revogada através de uma nova lei. Se eu quero mudar essa lei, alguma coisa dela, somente através de uma nova lei, porque aqui ela já está em vigência, ela já está em vigor, ela já está tendo aplicabilidade contra todos. Gravem isso aí, beleza? Continuando. As correções a texto já em vigor considera-se nova lei. O que eu falei com o senhor? Texto já em vigor, somente através de uma nova lei. Beleza? Aí coloquei aqui o prazo de vacatio, o prazo que a lei para entrar em vigor, que é o período de vacatio. 3 meses não são 90 dias, já falei com os senhores isso aí, porque a banca CRS ela é extremamente legalista, ela vai cobrar de acordo com o que está lá no seu vadimeco, de acordo com o que está lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. São 3 meses, não 90 dias. Faça uma avaliação muito criteriosa disso aí. Beleza? Vamos continuando aqui. Essa aqui é a revisão. Agora vale tudo. Vamos com tudo que vai dar certo.
Princípio da continuidade. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Professor Paulo, isso aí nada mais é que é o princípio da continuidade. Qual que é o prazo de validade de uma lei? Não tem prazo, a lei só vai ter vigência até quando? Ó, vamos pôr aí Código Penal. Ela vai ter, até quando o Código Penal vai ter vigência? Até quando vir uma nova lei modificando ou revogando. Basicamente é isso que quer dizer. Então, exceção a essa regra. A lei vai nascer lá, ó, nasce, barra, vive e morre. Quando que a lei vai deixar de viver? Quando que ela vai morrer? Quando ela for o quê? Revogada aqui, ó, tem uma revogação dela. Tem exceção? Tem. Qual que é a exceção? As leis o quê? Temporárias. Por quê? Nas leis temporárias, no próprio nascimento da norma, ela já vai ter um prazo de validade que ela vai deixar de ter vigência no ordenamento. Ela vai se exaurir por si só, vai, ó, cumprir, acabar. Beleza? Então, fora esses negócios, quando que pode ser uma lei, a lei pode ser modificada ou revogada? Através de uma nova lei, beleza? É isso que fala aí, ó. Não se deixando na vigência, a lei tem vigor até que outra modifique ou a revogue. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja incompatível ou quando ela regule inteiramente a matéria. A lei nova que estabelece disposições gerais... Não, beleza. É isso mesmo. A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais à parte das já existentes não revogue nem modifica a lei anterior. Sobre revogação. Revogação expressa, tácita, abrogação, derrogação. O que eu quero que os senhores saibam disso aqui, ó? Nós vamos falar aqui, ó. Sempre grave, hein? Vou até anotar aqui bonitinho que eu não vou apagar mais até o final da aula. Quando estamos falando o quê? Quando estamos falando de revogação, nós estamos falando o quê? Do processo dela morrer. Confere? Aí nós temos o fenômeno o quê? Da abrogação. Apareceu essa expressão lá? É revogação total. Nós temos o fenômeno também que é o quê? Revogação o quê? Parcial. Gravem isso aí. O que é revogação parcial? É quando você não revoga todo o texto de lei. Quando fala assim, aquela lei, a lei 2848, digamos, o Código Penal, foi abrogado. Revogou tudo dela. Ela foi absolutamente revogada, revogou total.
quando falamos de derrogação, a lei tal, foi derrogada. Houve revogação de alguns dispositivos, mas não de tudo, beleza? Um outro ponto que eu preciso que os senhores saibam. Quando que temos a revogação? Nós temos a revogação também expressa. Nós temos a revogação tácita. A revogação expressa, eu vou mostrar um exemplo, e a revogação tácita eu vou mostrar um exemplo. Que é o quê? Vamos lá, um exemplo de revogação expressa. Quando na própria norma declara a revogação dela, vem uma nova norma já declarando que foi revogado o artigo tal. Vem a lei 20, vem a lei 35 falando assim, lá no dispositivo da lei 35 vem falando assim, a lei 34 foi tal, revogada. Isso aí é revogação expressa. Vem falando que revogou a anterior. Já na revogação tácita, é o quê? Quando vem uma nova lei falando o quê? Regulando o quê? Toda a matéria. Quando uma nova lei vem regulando toda a matéria, é uma forma de de revogação tácita. Um outro exemplo também, quando vem uma nova norma, que vem o quê? É incompatível. Então, nós temos 3 formas de revogação aí, que é quando a própria nova norma vem falando o quê? Revoga a norma tal. Quando a nova norma também vem falar o quê? Regulando a matéria inteiramente da norma anterior, ou vem a nova norma sendo incompatível. Digamos que, por exemplo, temos a lei A e temos a lei B. Temos a lei A. Aí, posteriormente, surgiu a lei B. E na lei B veio o quê? Expressamente falando que a lei A foi revogada. Nós temos o quê? Uma forma de revogação expressa. Que o quê? Na própria lei B falou que revogou essa daqui, ó. Que a A deixou de existir. Revogação expressa. Segunda hipótese. Nós temos a lei A. E depois veio a lei C. Regulando toda a matéria da lei A. É uma forma de quê? Revogação tácita. Regulou toda a matéria. Terceira hipótese que nós temos é o quê? Nós temos a lei A, posteriormente vem a lei D, que veio sendo o quê? Os dispositivos da lei D sendo incompatível com a lei A. Automaticamente a revogação tácita da lei A. É isso que quer falar o parágrafo 1º deste artigo. Basicamente, beleza? Entenderam isso aí? Ó, basicamente, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declara. Revogação expressa. Quando seja com ela incompatível, revogação tácita. E quando regula inteiramente a matéria que trata a lei anterior. Revogação tácita. Beleza? Aí, parágrafo 2º, vamos lá. A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par da já existente, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, quando a lei nova estabeleça disposições gerais, gravem isso, acompanhem comigo, congela aí não, vamos embora. Quando a lei nova estabelece condições gerais ou especiais a par da norma A, por exemplo, a lei D vai estabelecer o quê? Quando a lei D estabelece o quê? Condições o quê? Gerais ou o quê? Especiais
da norma A, ela não revoga e nem modifica a lei anterior. Grava isso aí. Quando a lei nova traz condições gerais ou especiais da norma A, ela não revoga e nem modifica a lei anterior. Gravem isso aí. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Isso aí, gente, vamos lá. Cola comigo que vai dar bom. Vai dar bom demais, gente. Eu tenho certeza que os senhores vão passar. Tenho certeza. Vamos comigo que vai dar bom demais. É a revisão de Lindbergh. Vai dar muito bom. Repristinação, isso é o fenômeno da... Fenômeno da repristinação. O que quer dizer o artigo 3º? O parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Vamos lá. O que a repristinação é? Nós vimos que no processo o quê? Uma lei deixa de existir, ela vai morrer o quê? Através de uma revogação. Ou que é uma revogação o quê? Vem uma nova lei falando que aquela lei anterior está revogada. Então, digamos a seguinte hipótese. Nós temos a lei A. Posteriormente, surgiu a lei B e veio e cancelou a lei A. E posteriormente, veio a lei C e revogou o quê? Revogou a lei B. Aí, a dúvida é a seguinte, a lei A que era revogada para a lei B, só que a B foi revogada pela C, a lei A volta a vigorar? Ela vai ter efeito no mundo jurídico? Não. Não. Por quê? Se a lei C não falar que a lei A volta a vigorar, a lei A não vai voltar a vigorar. É isso que quer dizer, ó. Salvo disposição em contrário. A lei revogada, que é a lei B. Não, a lei revogada, que é a lei A, não se restaura, ela não vai voltar a valer por ter a lei revogadora perdida a vigência. Deixou de existir. Essa aqui foi revogada pela C, ela deixou de existir. A lei revogada aqui vai voltar a ter vigência? Não. Salvo se na lei C falar assim, restaura-se a lei A. Basicamente, isso aí é o princípio, é a repristinação. A repristinação, não existe repristinação tácita, que a simples revogação da lei B, a A voltaria a vigorar, não. A repristinação tem que vir o quê? Expressamente, expresso. Na lei C, beleza? Isso aí é a repristinação. A lei A, a lei revogada, não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Basicamente é isso aí, pessoal. Gravem isso aí. Somente se vir expresso na lei C, beleza? Vim falando que a lei A volta a vigorar. Não existe repristinação tácita. Repristinação tácita. Somente se vir expresso na nova lei. Beleza? Então, não se restaura, salvo disposição em contrário, não se restaura a lei revogada, por ter a lei revogadora perdida a vigência. Beleza? Bora pra frente, pessoal. Vamos embora.
Artigo 3º, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Princípio da obrigatoriedade da lei. Nós vimos o princípio da continuidade, que ela vai o quê? Ter continuidade até que venha uma outra norma a modifique. Nós vemos agora o quê? Princípio da obrigatoriedade. Ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Beleza? Nós temos esse direito, é um direito absoluto, pessoal? Não é um direito absoluto. Lembrem-se disso, porque nós temos lá um caso no Código Penal que fala o quê? Que é o caso de quê? De erro de direito, quando o agente não sabe que aquela conduta que está praticando é ilícita. Beleza? Entendeu, pessoal? Continue comigo e vamos embora. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com o quê? Analogia, costumes e princípios de direito. Métodos de integração da norma. Quais são os 3 métodos de integração da norma adotados pelo juiz? Analogia, costumes, princípios gerais de direito. Equidade está aqui? Não tem equidade aqui, então equidade não é um método de integração da norma. Equidade é a forma que o juiz deve definir, de maneira com equidade, com igualdade, etc. Beleza? Métodos de integração da norma que deve ser aplicado pelo juiz. Analogia, costume, princípios gerais de direito. Gravem isso. Top, vambora. Faca na caveira. Artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais, aqui, olha aí, está grifado, em fins sociais, a que ela se dirige às exigências do bem comum. Bora! Artigo 6º, a lei em vigor terá efeito imediato e integral, imediato e geral, respeitado o que? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada. Reputa-se ato jurídico perfeito, já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Considera-se direito adquirido assim os direitos, o que o seu titular ou alguém por ele possa exercer como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecido a arbítrio de outro. Chama-se coisa julgada ou caso julgado. Decisão que não caiba recurso. Essa é uma questão típica que eles podem colocar lá, pessoal, para vocês enumerar as lacunas, né? O que? A lei entrou em vigor, ela vai ter efeito o quê? Geral e imediato. Entrou no plano de vigência. A lei vai ter efeito o quê? Geral e o quê? Imediato. Beleza? Então, no plano de vigência, vai ter efeito geral e imediato. Respeitado o quê? Olha para vocês verem. Respeitado o quê? O ato, o quê? Jurídico perfeito. A coisa o quê? A coisa julgada, ato jurídico perfeito, e o quê? O direito. O direito adquirido. Beleza? Grava isso aí. Ah, professor, mas o que é a coisa julgada? Ele vai para eliminação, coisa julgada. Aquela não cabe mais recurso. Aquela que não cabe mais recurso.
O que é direito adquirido? Aí tá lá na norma, não falou com os senhores? Direito adquirido é o quê? Direito adquirido é o quê? Aquilo que o agente possa exercer que o titular possa exercer como aqueles cujo começo e o fim tenha termo pré-fixado ou condições pré-estabelecidas, inalterável, arbítrio de outro. O que é direito adquirido? A partir do momento, com 30 anos de serviço, a pessoa tem direito, com 35 anos de serviço, o militar tem o direito a aposentar. Trabalhei meus 35 anos, continuo trabalhando, mas, porém, eu já tenho o direito o quê? De exercer esse direito dos 35 anos de aposentadoria? Tem, então isso aí é o quê? Um direito que eu já estou praticamente, eu posso exercer ele a qualquer momento. Já o que? O ato jurídico perfeito é aquele ato que já consumado a lei vigente do tempo que ela efetuou. Vão usar os contratos, aqueles contratos consumados. Isso é o quê? Um ato jurídico perfeito. Bacana? Então, nós o quê? A lei tem vigência geral e imediato, vai ser sempre respeitado o quê? O ato jurídico perfeito. Por exemplo, nós temos um ato jurídico perfeito em determinada lei. Porém, vem uma nova lei modificando. Mas, porém, aquele ato, quando ele foi consumado sob a égide da lei anterior. Portanto, ele é o quê? Um ato jurídico perfeito. Coisa julgada. Eu tenho sentenças que na norma anterior já foram transitadas julgadas. Ela vai ser respeitada. O direito adquirido. Eu já posso me aposentar com base na lei que está em vigor. Se vir uma nova lei com novas mudanças, eu já tenho o direito adquirido, porque nesse exato momento eu já posso exercer esse direito. Beleza? Gravem isso aí, pessoal. Isso aí, basicamente, pode estar na prova também. Vamos comigo, vamos embora. A lei do país, lei no espaço. A lei do país que domiciliada pessoa determina a regra sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Olha aí então, Quando se falar o quê? A regra do país onde for o quê? Domiciliada a pessoa vai determinar o quê? A regra do país onde for domiciliada a pessoa vai determinar o quê? O começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Começo e o fim da personalidade. O que quando se nasce, começa a personalidade e fim da personalidade. Quando que vai ser definido isso? A lei do domicílio, a lei do país em que a pessoa for domiciliada. A lei do país onde a pessoa for domiciliada vai definir o quê? O início e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. O que seriam, por exemplo, capacidade? No Brasil aqui, vamos dizer que o quê? A pessoa é plenamente capaz do quê? A partir dos seus 18 anos. Nos Estados Unidos é o quê? A pessoa é plenamente capaz, salvo engano, em alguns lugares lá são a partir dos 16 anos. Então, como que vai ser definido isso aí? Isso aí vai ser o quê? A lei do país em que for domiciliada a pessoa que vai determinar isso aí. Regras sobre casamento e divórcio. Lembrando, pessoal, deixa eu voltar aqui. Esses pontos em amarelo é para os senhores marcarem na legislação dos senhores aí, são pontos importantes, é isso que eu quero que os senhores gravem. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Casamento
Casamento que? Casamento no Brasil será aplicado o quê? A lei brasileira quanto aos impedimentos, dirimentes e formalidades de celebração. O casamento de estrangeiro poderá ser celebrado perante autoridades diplomáticas ou consulares dos países de ambos ambientes. Então então o que quer dizer? O casamento de estrangeiros, ele pode ser celebrado o quê? Perante as autoridades diplomatas, os diplomatas que estão aqui, ou consulares do país de ambos os ambientes. Dois estrangeiros estão aqui para casar, eles podem ir lá no consulado, pode ser celebrado perante eles. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio na lei do primeiro domicílio conjugal. Tendo o quê? Tendo os nubentes domicílio diverso, como que nós vamos falar? Nós temos o quê? João é de um país, Maria é de outro. Nós temos o João e Maria. Americana. O João é colombiano. Não, colombiano não, vamos pôr mais. Colombiano, vamos pôr um americano com espanhol. João espanhol, Maria americana. Os dois casaram. Beleza? Como que nós vamos fazer a regra sobre o divórcio deles? Vai ser o quê? Vai aplicar qual norma? A norma do primeiro domicílio conjugal. Beleza? Então, ó, casamento de estrangeiros, tendo os nubentes domicílio diverso, tendo os nubentes domicílio diverso, aplique-se a lei do primeiro domicílio conjugal. Isso o quê? Isso se João mora na Espanha e Maria lá nos Estados Unidos, né? Vamos outro exemplo. Vamos falar aqui. O João mora em Ipatinga e Maria mora Barueri. Qual que vai ser o domicílio? Qual vai ser qual que vai ser no caso de invalidade do matrimônio? Qual que vai ser a lei aplicável? Vai ser a lei do primeiro domicílio dos dois. É isso que quer dizer aí. Beleza? Aplique-se a lei do primeiro domicílio conjugal. Ó. Tendo os números domicílio diverso, regenciar um caso de invalidade do matrimônio no primeiro domicílio conjugal. O regime de bens legal convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E se for diverso, o primeiro domicílio conjugal. Gravem isso aí, ó. O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que os nubentes estiverem no domicílio. Então, onde os nubentes estiverem no domicílio, vai ser o quê? Que vai obedecer os regimes de bens. E se for diversos, o primeiro domicílio conjugal. E tendo os nubentes domicílio diverso, quanto à invalidade do casamento, invalidade do matrimônio, será aplicado o que é a lei do domicílio, do primeiro domicílio conjugal. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência do seu cônjuge, requerer ao juiz no ato da entrega do decreto de naturalização
se apostilhe ao mesmo a adoção de regime comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiro e dada a adoção ao competente registro. Isso aí é quando o estrangeiro que for casado, ele se naturalizar o brasileiro. Aí ele pode pedir o quê? O juiz com o consentimento da esposa. Lembrando que é com o consentimento da esposa. Quando for entregar ele o ato de naturalização dele, que apostilhe o quê? O regime de comunhão parcial de bens. Isso é o quê? Um casamento de um brasileiro e um americano. Vamos dar um exemplo, um brasileiro e um americano. Aí o americano quer se naturalizar brasileiro. Assim que ele, com a anuência da esposa, né, mediante expressa anuência da esposa, assim que ele se naturalizar brasileiro, ele pode pedir para constar lá o regime de comunhão parcial de bens para os dois, beleza? O divórcio realizado no estrangeiro aí, ó. Gravem isso aí. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, hein? O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida a separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia da sentença no país. O STJ, na forma do seu regimento interno, poderá examinar a requerimento do interessado as decisões já proferidas, os pedidos de homologações de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim que se passem a produzir todos os efeitos legais. Gravem isso aí. Então, o quê? O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será o quê? Reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, 1 ano da data de sentença. Salvo se antecedido que a separação judicial por igual antecedido que a separação judicial por igual prazo em caso de homologação que vai produzir os efeitos imediatos. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou em que ela se encontra. Beleza? Quando a pessoa não tiver domicílio, vai ser o quê? Lugar da sua residência ou no local que ela se encontra. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplique-se a lei do país em que estiver situado. Quando falamos de bens, nós temos que saber o quê? Para qualificar os bens e regular as relações aí, vai ser sempre onde os bens estiverem situados. Trata sobre a sucessão de bens, o artigo 10º. Regras gerais de sucessões. País do domicílio falecido. Regra de sucessão de bens estrangeiros localizados no Brasil. Lembre-se sempre disso aí, pessoal, que vai ser sempre em benefício aos filhos, cônjuges brasileiros. A lei brasileira em benefício do cônjuge dos filhos brasileiros, salvo se a lei do estrangeiro for mais benéfica, mais favorável. Quanto à capacidade de suceder, domicílio do herdeiro legatário. Lembrem-se aí, pessoal. Lembra dessa parte aqui, ó. Gravem isso aí. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como sociedades e fundações, obedecem à lei do Estado que se constituir. Então, quando se falar de instituições, como fundações e as sociedades, obedece à lei do Estado onde foi constituída aquela sociedade. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado do Brasil ou aqui tiver de cumprir, ou aqui tiver de
cumprida a obrigação. Está falando o quê? Que é competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for domiciliado aqui ou quando a obrigação, aquilo for uma obrigação de fazer alguma coisa do tipo, tiver de ser cumprida aqui. A prova dos fatos ocorridos no estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de se produzir, não admitindo os tribunais brasileiros provas de que a lei brasileira desconhece. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca a prova do texto e da vigência. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que nele reúne o seguinte requisito: haver sido proferida por juiz competente, ter sido partes citadas, haver legalmente verificado a revelia, ter passado e julgado, e essa estiver revestida das formalidades necessárias para a execução, lugar, essa trazida por intérprete autorizado, ter sido homologado pelo STF. Isso aí eu acredito pouco provável de estar na prova, pessoal, mas vamos para uma parte aqui que eu acho que é muito interessante, essa do artigo 19, ó, para a gente. Reputa-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos consulares brasileiros, na vigência do decreto-lei tal, desde que satisfaça os requisitos legais. No caso em que a celebração destes atos tiver sido recusada pelas autoridades consulares, com fundamento do artigo 18 do mesmo decreto-lei, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro de 90 dias contados da data da publicação dessa lei. Então, aqui é 90 dias, gente. Isso quer dizer o quê? Referente ao artigo 18. Tratando-se brasileiros, são competentes autoridades consulares brasileiras para celebrar o casamento. E, no mais, atos de registro civil, de tabelionatos, inclusive o registro de nascimento, de óbito dos filhos brasileiros ou brasileiro nascido no país de sede do consulado. Que quer dizer o quê? O consulado, ele é o quê? Competente por quê? Para celebrar o quê? O casamento, o registro de nascimento, o óbito, quando for o quê? Pessoas brasileiras, beleza? Aí, já no artigo 19, vem falando o quê? Em caso em que a celebração tiver sido recusada, a autoridade consular recusou a fazer, com fundamento do artigo 18, é facultado renovar o pedido depois de 90 dias, contada da data da publicação desta lei, beleza? Depois de 90 dias, ela pode renovar o pedido. As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar separação consensual, divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores incapazes do casal, e observados os requisitos legais quanto os prazos, devem constar a respectiva escritura, as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens e comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge do seu nome de solteiro, a manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. É indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante subscrição em petição, juntamente com ambas as partes, ou apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessária a assinatura do advogado com escritura. Isso aí, gente, isso aqui, esse caput aqui é a parte mais importante, ó. Tratando-se brasileiros, são competentes autoridades consulares brasileiras para celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e óbito, dos filhos brasileiros ou brasileiro nascido no país sede de consulado. Basicamente é isso aí. Então o quê? As autoridades consulares podem fazer o quê? Celebrar o casamento e os atos o quê? De registro civil, nascimento de filhos brasileiros, em onde tem o quê? Sede de consulado. E eles ainda podem fazer o quê? A separação consensual, o divórcio consensual de brasileiro, não havendo filhos menores ou incapazes.
Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu acho mais importante. Falei dos 90 dias quando ele se recusar a fazer. Esse aqui, para a gente finalizar, ele é muito bacana, ó. Artigo 28, pessoal, para a gente finalizar. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de erro, em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, o quê? O agente público, o quê? Vai responder o quê? Pessoalmente. O agente público responde o quê? Pessoalmente em caso de dolo ou erro o quê? Hein? Erro o quê? Erro o quê? Grosseiro. Em caso de dolo ou erro grosseiro, o agente público vai responder pessoalmente. Então, o agente público vai responder pessoalmente por suas opiniões técnicas e decisões em caso de dolo ou erro grosseiro. Por suas o quê? Opiniões técnicas e decisões, beleza? Então, o agente público vai responder o quê? Responder pessoalmente em caso de... o agente público vai responder pessoalmente por suas opiniões técnicas e decisões em caso de dolo ou erro grosseiro. Gravem isso aí pode ser cair na sua prova, beleza? Basicamente, o que eu poderia passar para os senhores, eu passei, acredito que vai cair entre o artigo 1º ao 10, lá, por isso que eu fiquei mais massivo lá, trabalhando cada tópico daqueles lá, sobre a repristinação, sobre o período de vacatio legis, o que é vacatio legis. Provavelmente eu acredito que vai cair entre o artigo 1º e o 10. Esse 28 pode ser que caia alguma coisa também. E, no mais, leiam, façam revisões, leiam todo esse conteúdo que eu passei para os senhores, assistam essa videoaula de novo se for o caso, mas vai dar certo. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, fiquem com Deus, a minha continência para todos vocês. Olá, futuro policial militar de Minas Gerais. Antes de começar aqui esse vídeo, quero convidar você a conhecer aqui os nossos simulados para a Polícia Militar de Minas Gerais. Nessa reta final, resolver questões é muito importante. E nós temos aqui um pacote de simulados para você específico da banca CRS, para você treinar os seus conhecimentos agora, nessa reta final desse concurso. Então vem com a gente, clique aqui abaixo no link da descrição, conheça o nosso pacote simulado. Lembrando que é na cidade de Ipatinga, no sábado anterior à prova, estaremos com uma super revisão presencial, né, para você das 8 às 18, trazendo aí também as apostas finais lá na cidade de Ipatinga. Então convido você também para vir participar com a gente aqui na cidade de Ipatinga da nossa revisão presencial. Já deixou o seu like? Se inscreve aqui no canal, é a semana inteira de apostas finais, rumo à aprovação da gloriosa Polícia Militar. Aguardo você, tamo junto, aqui vale a pena, valeu!